Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar do Palmeiras que estreou no Campeonato Paulista. O Palmeiras é o atual campeão paulista, né? E hoje empatou com o time do São Bento. O Palmeiras está usando o time principal, né, no Campeonato Paulista, fazendo uma espécie de pré-temporada para poder jogar o confronto contra o Flamengo na Supercopa do Brasil no dia 28 de janeiro, né? O jogo ficou empatado 0 a 0 e a novidade foi o Endrick entre os titulares nesse jogo. E bora acompanhar mais um debate aqui do Sport Center falando tudo sobre Palmeiras e São Bento. Eu vou deixar o link na descrição, galera. Crédito Total e ESPN do Grupo Disney. Bora lá acompanhar mais um debate aqui sobre a rodada do Paulistão. Mas boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu acho que é natural, né, Dani? Você vê a dificuldade que o Palmeiras encontrou hoje de falta de ritmo, é uma mudança de esquema, né? Porque esquema não, mudança de características com o Jailson e com o Zé Rafael, com o Veiga. Então é um time que precisa de novo, né? Pegar o ritmo, se encaixar, criar os mecanismos para que isso faça essa automatização, né? Seja mais rápida e com isso o Palmeiras consiga acelerar o processo. Mas é o primeiro jogo, é muito cedo ainda. O Palmeiras tem uma boa equipe e tem um grande treinador. É um treinador que já provou que conhece seu elenco e eu acho que é questão de tempo aí para ele encontrar primeiro o ritmo certo, né? O ritmo adequado para essa equipe do Palmeiras jogar. E depois a equipe, realmente a equipe titular, né? Embora o Palmeiras vai jogar vários jogos, a gente não pode dizer que é a equipe titular ou não, porque eu acho que esse ano ele deve mexer um pouco mais por conta das características dos jogadores de meio campo. Ele está aguardando que encaixem os reforços do ano passado ainda, né? Porque nessa janela perdeu o Scarpa, o Danilo aí indo para o futebol inglês também e não teve reposição. Tem o Endrick, que é a grande novidade desse time como titular, formando o trio de ataque ali com o Rony aberto de um lado e o Dudu do outro, Praz. Quero saber o que te chamou a atenção nessa noite de hoje, nesses 90 minutos de estreia da temporada, e o Palmeiras ainda voltou depois, né? É sempre bom a gente lembrar que é uma semana, 2 semanas a menos ali de preparação que fazem toda a diferença numa hora como essa. Boa noite, Dani, Zé, Breiler. Prazer estar No de ritmo, volta. ó. Assim, tem essa questão, né? Porque a maioria dos clubes, se não a totalidade, voltou com um mês após a parada do Campeonato Brasileiro, né? Sim. O Palmeiras, pelos anos anteriores, deu uma folga maior para os jogadores, 45 dias. Apesar de ter voltado lá pelo dia 15, 16 também, fazendo os treinamentos online, mas a gente sabe que não é nem de perto a mesma coisa, né? E eu vou na linha do Zé. O Palmeiras vai ter que se reinventar, não, mas vai se adaptar a algumas situações. Apesar da troca do Danilo pelo Jailson ser meramente uma troca simples, mas muda a característica, né? Não mexe no sistema, mas muda a característica. Eu acho que até o Palmeiras, para construir jogo, vai ter que achar outras soluções, que o Abel já trabalhou isso, essas variações. O Danilo tem uma condição física e técnica que a gente fala do box to box, né? Chegar de área a área. O Breiler que gosta disso. Não sou eu. O Jailson já tem uma característica diferente, ele usava o Marcos Rocha como terceiro zagueiro para começar a construção ali. De repente ele pode afundar um pouco mais o Marcos, trazer o Jailson, já que o Jailson não faz essa transição total, né? Jogar o Dudu para dentro, para tentar mudar essa maneira, criar uma... E aí mexeria no sistema de jogo dele. Não, ele continuaria jogando com 3, só que o terceiro seria, em vez do Rocha, seria o Jailson. E o Rocha ocuparia a amplitude no lugar do Dudu e o Dudu iria para jogar por dentro, né? E também, querendo ou não, o Endrick já foi titular no passado, mas é uma formação diferente, né? O Palmeiras jogou durante muito tempo com o Rony centroavante, Scarpa pelo lado, e acho que fica muito nítido, até por esse começo de ano, que o Tabata não vai suprir a ausência do Scarpa, né? Ele está entrando normalmente sempre na função do Veiga, uma função mais centralizada. E eu ainda acho que o Palmeiras vai buscar aí uns 2 jogadores no mínimo para... Não sei se é para repor a saída do Scarpa e do Danilo, mas acho que até por necessidade, porque tem a meninada que está vindo. O Palmeiras hoje não precisa contratar que nem contratava antigamente, porque tem uma base melhor, mas eu acho que precisa porque em toda avaliação o plantel do Palmeiras é curto ainda. Eu acho que existe uma diferença muito grande, né? E a gente fala sobre isso em diversos momentos, sobre quando você precisa da base ou sobre quando você pode utilizar essa base de maneira confortável para esses jogadores, né, Brilha? Daqui a pouco a gente vai falar aqui também, acabou outro jogo, Vasco e Madureira também 0 a 0, homenagens
dinamite, a gente vai passar nesse assunto já, só para fazer essa parte aqui, mas queria te ouvir sobre isso, porque assim, eu fico imaginando, né, o Danilo, tem o Fabinho, que é bom volante, mas é um menino, tem o Giovani, que já teve alguma oportunidade no ano passado, mas também é um menino, assim. Quão necessárias são, de fato, essas contratações, não pelo jogo de hoje, mas pensando na temporada como um todo? Boa noite, Dani, Zé, Praz, fã de esportes. Você citou 2 jogadores que não foram relacionados para o jogo de hoje. Havia até uma expectativa em relação ao Fabinho e ao Giovani, porque são 2 posições em que o Palmeiras acabou desfalcado, perdendo jogadores. O Danilo e o Fabinho não é relacionado, não tem essa oportunidade. E o Giovani pode fazer a função que o Praz citou, que é o jogador aberto pelo lado, um atacante rápido, que tem qualidade também para centralizar, para jogar pelo meio. Não necessariamente como um meia, como o Veiga, mas esse jogador que parte do lado. E o Abel opta por não é nem escalar, por não dar essa oportunidade, por não dar essa rodagem na estreia. O que mostra 2 coisas. É inegável que o Palmeiras vai sentir falta de Scarpa, é inegável que vai sentir falta do Danilo. Mas não é uma terra arrasada. Há opções ali e o desafio do Abel por agora é testá-las, é dar rodagem. Então, imagino que, por mais que ele não tenha feito essa opção no primeiro jogo, é fundamental dar essa chance a garotos que têm qualidade, que são bons jogadores, mas que precisam, até num contexto em que o Palmeiras vai ter uma temporada longa e não necessariamente vai conseguir contratar para essa janela, precisar rodar mais o elenco. E até por isso, certamente, muito torcedor palmeirense estava imaginando o Giovani o Giovani vai entrar. O Fabinho pode beliscar aí uma oportunidade de segundo tempo. E os 2, curiosamente, não estão. Para o torcedor palmeirense enxergar, não com pessimismo. Eu vejo que o Abel mostra que tem opções, ele optou pelo Jailson, e até eu falava com o Zé antes de começar, a gente assistindo o jogo, o Gabriel Menino não foi a opção. O Gabriel Menino termina a temporada com chance, o Danilo foi suspenso na Libertadores, ele foi a opção do Abel. O Jailson, voltando de lesão, se tornou a opção número 1. Essa concorrência, o Abel vai precisar ali travar no dia a dia, observar os jogadores, mas são jogadores suficientes para o começo de Campeonato Paulista, para esses desafios. Sim. Então eu vejo que não dá para fazer um drama agora. Nossa, o Palmeiras é outro, empatou com o São Bento na estreia. E o São Bento, o Paulo Roberto Santos... Está treinando desde novembro, né? Exato, e armou o time de uma maneira muito segura. O São Bento se fechou no segundo tempo, saiu, deve ter comemorado o empate como uma vitória, mas é preciso colocar em contexto isso, que o Palmeiras tem atualmente no elenco opções. Se elas são à altura de Scarpa e Danilo, não são. E são jogadores de difícil reposição. O Palmeiras não vai encontrar facilmente no mercado. Mas para começo de temporada, essa formação é suficiente para o Abel tirar conclusões e, principalmente, dar oportunidades. Não funcionou o Jailson? Gabriel Menino, que entrou no segundo tempo, não foi bem. Né? Acho que os 2 volantes, até por isso vai ficar essa impressão, nossa, olha o Palmeiras sem o Danilo, não foram bem. Mas se a gente lembrar do Danilo que terminou a temporada... Desde que voltou da seleção, era outro Danilo também, né? Também não era esse jogador e havia ali um desencaixe nesse meio-campo do Palmeiras. O Veiga também não foi bem, não é um jogador que ainda tem faltado dinâmica, uma dinâmica que o Scarpa estava entregando. Então, são muitos fatores que ajudam a explicar esse desempenho do Palmeiras, mas para mim nada alarmante por enquanto. Mas você vê, né, como o time do Palmeiras tem muitas variações, eu acho que o Abel deve explorar isso. Você tem o Tabata que hoje joga por dentro, né? Jogou por dentro. Eu particularmente não acredito que ele desempenhe o melhor futebol que ele possa apresentar por dentro. Né? Eu acho que quando ele joga por fora, fazendo a função do Scarpa, mas ele é mais atacante que o Scarpa, né? O Scarpa também funcionava muito como um meio armador, então ele fechava e o time do Palmeiras tinha 2 armadores, que muitas vezes o Zé Rafael passava da linha de volante, né, para jogar ali e armava o jogo junto com o Scarpa. Então o Abel tem a possibilidade de jogar, coloca o Tabata aberto pelo lado direito, centraliza o Dudu, coloca o Rony aberto pelo lado esquerdo, tem centralizado, tem o Endrick, ou você pode inverter, você pode colocar o Dudu aberto, né, e joga o Endrick lá por dentro e mexe junto com o Rony ali para dentro para jogar num 4-4-2. Tem uma série de fatores, uma série de formações, variações táticas que
que o Abel pode encontrar. O que eu acho, e a gente estava conversando muito sobre isso, eu toco o Breire, agora a gente falando com o Praz aqui, é a dificuldade que o Palmeiras vai encontrar sobre a característica específica do Danilo. Sim. Porque o Danilo era o cara que, como o Breire gosta de falar, né, além de performar muito bem, ele faz um box-to-box, né? Era um menino que ele dava um ritmo... O Breire usa muito todo campista, ele todo gosta. Campista todo agora, campista. Né? Não. Então ele dava um ritmo, ele dava muito ritmo no jogo, porque o Danilo era um jogador de 2 toques, então ele tocava a bola e já saía, ele já se movimentava. Hoje a gente está assistindo o jogo, o Jailson muitas vezes e aí a movimentação, muitas vezes você faz no inconsciente, ele se posicionava atrás dos jogadores do São Bento e o Zé Rafael vinha receber essa bola. Se você observar, o Jailson como característica, ele não é um bom armador, ele é um bom passador. Então ele tem inversão de jogo, ele tem um passe, mas um cara muitas vezes para fazer um 2, né, mais centralizado. De tomar a bola e entregar. E começar... Então, essas características que o Danilo acrescentava muito, e quando o Danilo jogava, o Zé Rafael tinha mais liberdade, porque o Danilo tinha uma força de marcação. O Zé Rafael jogava muitas vezes como um atacante, então o Dudu jogava como um atacante, um pouquinho mais próximo do gol. Você tinha essa tranquilidade, né? Porque às vezes o Palmeiras jogava com 3, jogava com os 2 zagueiros e o Danilo que fazia essa função ali na frente da zaga como proteção. Então, acho que o Abel vai ter que acelerar esse processo no meio-campo. O Veiga tem que acelerar esse processo de ganhar o ritmo um pouco mais rápido, né? Porque o time do Palmeiras se ressente muito de um meia, de um armador, ou de um cara que possa distribuir o jogo. Né? O Veiga é isso, o Veiga distribui o jogo e vai para a área para finalizar. Ou ele se posiciona ali na frente da área para também ter o arremate, né? de longa distância, porque ele bate muito bem na bola. São questões que o Abel vai encontrar agora ao longo do ano pelas necessidades. Né? Eu acho que tem uma coisa que talvez tranquilize, né, o torcedor do Palmeiras vendo esse começo de temporada com um elenco tão enxuto, que é a questão de que se esses jogadores estão aí como apostas para o Abel, para esse espaço, digo o Jailson e o menino, é porque ele, de certa maneira, confia no potencial dele, Abel, de transformar esses jogadores no que ele precisa dentro do campo. Por que eu digo isso? Porque a gente já viu em outros momentos o Abel abraçar jogadores e que havia uma descrença, uma cobrança exacerbada em cima deles, o Zé Rafael é um exemplo disso, e transformar em peças fundamentais. Então eu acho que essa calma, além de ser o primeiro jogo da temporada, além de ter essa questão de necessidade de encaixe, a confiança que o torcedor tem no Abel, ela passa por cima, de certa maneira, dos nomes, dos poucos nomes que ele tem. E aí, Praz, você que conversa muito, obviamente, com quem está dentro do clube, né? Eu entendo que o menino é o que ele abraçou. Porque se você pegar essa geração de quem subiu, só sobrou ele. Sim. Assim, eu acho que mais do que o Palmeiras se preocupar em achar um substituto ideal para o Danilo, que tem as mesmas características, que nem já falou, é muito difícil. Não vai conseguir achar, né? Para começar, que volante canhoto já é... E ainda pelo valor monetário que o Palmeiras está disposto a investir, assim, é muito complicado. Então, vai na do treinador mesmo. O treinador vai ter que achar um jogador que atenda às características que ele acha interessante para o modelo de jogo dele. Não necessariamente vai ser igual ao Danilo. E assim, o Patrick de Paula já saiu, né? O Danilo para mim, cumpriu o período dele no Palmeiras, saiu também. Sim. O Gabriel, há um tempo atrás, teve chance de sair, não saiu. Teve uma queda de rendimento, ele mesmo falou que tinha perdido um pouco do foco. Agora está voltando, vai ter uma oportunidade excepcional, porque essa vaga no meio, apesar do Jailson ter começado hoje, está em aberto, está muito em aberto. Eu acho que a questão do Giovani, eu acho que é muito mais por uma precaução, porque ele passou esse ano passado todo com muitos problemas, né, de lesão, então eles vão ter um cuidado especial, tanto que não liberaram ele para o Sul-Americano, né? Nem o Endrick, porque a primeira temporada completa do Endrick no profissional, ele perder a pré-temporada para um menino de 16 anos para ir jogar na Sub-20, ia ser muito complicado. E é o primeiro ano também que esses meninos da base, que subiram todos, que a gente está vendo aí, Garcia... A nova geração, Adelan, né? Eles vão fazer uma temporada completa, porque a outra, nessa época, estava na Copinha. Então, sim, agora eles estão fazendo uma temporada completa, vão naturalmente ter muito mais chance pelo grupo sem chute e por eles estarem já no Paulistão, que vai exigir dessa rodagem. O Veiga é um cara que naturalmente vai readquirir a forma, porque eu acho que o último jogo do Veiga tinha sido quase 4 meses atrás, né? Juntando a lesão, juntando a parada das férias, e agora eles voltaram, acho que treinaram nem 2 semanas para jogar, então é natural que demore um pouco, mas eu concordo também, é primeiro jogo, acho que nem
Eu particularmente, nem estou preocupado com o resultado, com performance agora, porque com esse calendário brasileiro, o cara vem, se apresenta e 2 semanas depois tem que Jogo jogar. que não vai faltar, né? É um absurdo, né? Teria que ter, no mínimo, 3 a 4 semanas de pré-temporada. Mas a gente sabe que até hoje se luta por isso, se fala disso e durante um curto período ali, acho que 1 ou 2 anos, a gente até teve quase um mês. Sim. Mas depois voltou tudo essa loucura que é. Eu acho que a questão não é esse jogo. A gente sabe do calendário, justamente por isso não dá para você descartar contratações, por melhor que seja essa base, né? Quer ver? Vamos dar uma olhada, por favor, nos números do Jailson e do Menino, para a gente começar a pensar nesse esquema. E aí não é uma questão só do número frio, né? É uma questão da quantidade de opções que você tem. É isso, a gente está vendo, ó, quem vai ser o titular, o Jailson hoje e o Gabriel Menino contra o São Bento, um no primeiro tempo. O Menino entrou no segundo tempo já, né? Segundo tempo. O Menino já no segundo tempo, é lógico, era só olhar os minutos ali. Matemática realmente não é o forte. Mas aí a gente está vendo. A gente está vendo as ações com bola e os números bem parecidos, assim. Quem você acha que sai na frente por característica, então, Breler? Eu acho que essa é a grande questão, né? Então, por característica, deveria ser o Gabriel Menino. O Gabriel Menino tem muita qualidade com a bola no pé, uma qualidade superior ao Jailson. Quando o Zé citou esse movimento, que a gente observou algumas vezes durante o jogo, o Zé Rafael recuando para fazer armação, o Gabriel Menino pode fazer isso tranquilamente, porque é um jogador que tem capacidade de lançar, tem bom passe, boa visão de jogo. E outra coisa que ele tem é uma chegada melhor ao ataque. O Gabriel Menino chegou a ser utilizado e convocado para a seleção como lateral, porque o Tite enxergava essa virtude ofensiva Tem dele. que dar os parabéns ao Tite. Uma capacidade... não, mas... Só ele enxergava o Gabriel Menino. Não era nem titular no Palmeiras, ele convocou o Gabriel Menino titular para jogar na lateral direita. Mas Tem que dar os parabéns ao Tite. O que pesou para o Tite fazer isso é a qualidade que o Gabriel Menino tem para jogar. Isso daí é inegável que ele tem e chega bem ao ataque. No Palmeiras, por exemplo, chegou a ser utilizado, às vezes, como quase um ponta-direita. E algumas pessoas chegaram a orientar ou aconselhar ele a ficar na lateral direita. Mas ele quis disputar... ele chegou a jogar um tempo no mas clube. ele quis disputar a vaga no meio campo. Inteligente, né? E para mim, porque Inteligente, né? ele tem... O menino, poxa, inteligente, não caiu na onda, né? Mas ele tem características de um ótimo volante. Poderia ser um bom lateral também. Também. O Zé discorda. Eu acho que ele é um ótimo jogador no meio campo. Não, pois é. Ele como um volante, é que assim, ele perdeu o foco, mas quando ele sobe para jogar no profissional, ele era um cara que chamava a atenção, porque ele tinha um bom passe, ele distribuía o jogo, ele tinha finalizações de longa distância, ele entrava bem na área. O jogo que o Palmeiras jogou contra o River, que é aquele jogo histórico, que acho que esse jogo é o mais importante da carreira do Abel dentro do Palmeiras, independente do que ele conquistou tudo depois desse jogo. Mas esse jogo foi marcante. O que ele jogou, o Gabriel Menino, o Patrick de Paula, o que eles jogaram esse jogo foi impressionante. E aí eu não vejo, eu vou falar uma invenção, foi muito mais uma invenção do Tite, porque o Gabriel jogou acho que 2 jogos como lateral direito. E assim, era outro jogador na lateral. Ele tinha muito mais condições de ser convocado para a seleção brasileira jogando como um meio-campista do que como um lateral. É coisa de cabeça de treinador. Mas ele tem bola para ser esse meio-campo e para ser o volante titular do Palmeiras. Acontece que falta ao Gabriel Menino uma dinâmica maior. A dinâmica que o Danilo tinha. E até para compensar essa saída, eu entendo a escolha do Abel pelo Jailson, porque ele ganha um pouco mais de segurança lá atrás e ganha uma coisa importante, que é a bola parada. O Jailson chega a fazer um gol, o Jailson eleva a estatura não só da defesa, mas coloca mais um jogador alto na bola parada ofensiva do Palmeiras. E agora, sem o Scarpa, é importante ter mais uma opção, a Murilo e Gustavo Gomes, porque acaba ficando manjada a jogada, de sempre tentar buscar um dos zagueiros, mas... essa bola aérea do Palmeiras, mesmo sem o Scarpa, ainda foi uma das melhores opções do time no jogo. Tentou essa com o Jailson. No primeiro tempo, o Gustavo Gomes também acerta a trave. Há uma variação até mesmo de batedores. Dudu, Rafael Veiga, o Menino bate a falta do gol anulado do Dudu. Sim. Então, o Palmeiras continua com esse repertório, apesar da saída do Scarpa. Mas hoje, entendo também a opção pelo Jailson, pelo tempo que ficou parado. O Jailson, no ano passado, fazia uma boa temporada até se machucar. Jogou pouco mais de 3 meses, mas foi uma boa opção. E até por isso, né, para dar confiança para o jogador, para mostrar que
o que ele fez antes de se machucar não foi perdido. O Abel dá essa oportunidade ao Jailson, mas eu vejo que até para o Gabriel Menino é importante se motivar e brigar por essa titularidade. Dificilmente ele vai ter outra oportunidade igual essa. Saindo o Danilo, a chance de retomar a posição. O que aconteceu com o Danilo, de ser vendido para a Europa, poderia ter acontecido com o Gabriel Menino. Ele era um jogador até mais visado na base Se não do fossem que o os Danilo. altos e baixos ali, né, de até comprometimento. teve uma grande possibilidade dele sair. E acho que Galera, tem que ter calma, né? Primeiro jogo da temporada, o Palmeiras vendeu 2 grandes jogadores, então tem que ter calma. O Veiga tá voltando, o jogador ficou muito tempo sem jogar e não vai ser o mesmo Veiga. Não adianta que ele vai voltar e não vai ser aquele Rafael Veiga que vinha fazendo muitos gols, jogando muito bem. Antes de acontecer a contusão, ele já teve uma queda de rendimento, então tem que ter calma porque a temporada tá iniciando agora, tem muitos jogos ainda pela frente, não tem como tirar base em apenas um jogo, né? Mas o Palmeiras segue firme na temporada, né? Hoje até surpreendeu o número do público, quase 40 mil torcedores presentes hoje nesse jogo do Palmeiras. Isso mostra a força da torcida do Palmeiras também quando o Palmeiras está em campo. Hoje era um jogo que não era um jogo importante, mesmo assim o torcedor compareceu e apoiou a equipe, né? Agora é ter paciência, ninguém sabe se o Palmeiras vai contratar novos jogadores ou se vai apostar nos jogadores que tem na casa. Eu acredito que o Abel vai tentar trabalhar os jogadores que tem, não vai ficar pedindo um jogador que não é muito do Abel. O Abel Ferreira, ele gosta de trabalhar com os jogadores da base, então ele vai trabalhar por enquanto com o que tem. Se a diretoria conseguir trazer algum jogador que se encaixe no perfil do time, eles vão trazer. Mas o momento do Palmeiras agora é de não gastar dinheiro com contratações, né? O Palmeiras deu uma brecada esse ano, né? Não trouxe jogadores, né? Nenhum jogador, né? Para falar a verdade, o Palmeiras não contratou nessa janela, né? O Palmeiras que vinha disputando com o Flamengo em termos de contratações, esse ano tá bem tímido no mercado, né? Mas quem sabe em algum momento o Palmeiras pode trazer alguns jogadores, né? O jogo terminando 0-0, todo mundo sabe que essas equipes aí começam a fazer os treinamentos tudo antes, São Bento, né? Então São Bento vem bem assim fisicamente, né? Para mim melhor do que o Palmeiras. Mas aos poucos eu acho que o jogo do Palmeiras vai se encaixar, né? Não é hora também de ficar tirando conclusão em apenas um jogo com empate 0-0, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. Não esquece, você que tá chegando é novo, galera, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum vídeo do seu time de coração aqui no nosso canal.